ator talentoso, diretor sensível, mestre na arte teatral. Você o conhece, já participou de novelas, minisséries, filmes. Porém, sua paixão é o teatro. Já viveu sonhos de um homem ridículo. Deu vida e morte a Horácio. E viveu tantas outras personagens. Já sabem quem é? Não? Então, teatralize-se! Tem mais de 60, fica difícil definir o que a gente é, porque a gente é muita coisa. Por bem e por mal, a gente já tem uma história que vem através dos anos, através dos tempos, e vai construindo, e aquilo que você faz passa a ser você, principalmente aquilo que você faz mais do que aquilo que você gostaria de fazer, ou naquilo que você pensa em fazer. A gente é o que faz, né? Para ser bem sincero, eu não me envergonho muito do que eu sou, não. Pelo contrário, tenho orgulho de tudo que eu consegui fazer e do que eu consigo fazer até hoje. Em termos de políticas culturais, nós estamos engatinhando muito ainda no Brasil, nos estados, em todas as esferas, né? Principalmente nos municípios, onde a coisa de fato acontece. A cultura tem um sentido de pertencimento, cria-se esse sentido de pertencimento, e isso floresce de uma forma mais contundente nos municípios, nas cidades, nos bairros, nas periferias, nos bairros. É por isso até que eu costumo fazer esses espetáculos, continuar fazendo esses espetáculos nos bairros de São Paulo, da Grande São Paulo, Grande Porto Alegre, nas periferias aí das grandes cidades. Eu acho que aí é que a coisa acontece, onde a pessoa marca a sua presença no mundo. E cultura é isso, é a presença, o registro da presença do homem nesse planeta aqui. E acontece isso no pequeno. Acho que isso é muito falho no pensamento de políticas culturais hoje no país. Hoje se pensa muito mais na indústria cultural como uma indústria parecida com outras indústrias, e menos na cultura como um instrumento de cidadania, como um direito de cidadania. Eu faço parte de um grupo político que sempre defendeu a cidadania cultural, ou seja, o pessoal ter direito à cultura e ter direito a desenvolver suas próprias características culturais, a sua própria ação cultural, ter o direito de receber tudo que a produção mundial, universal, gerou em termos culturais e artísticos. Ou seja, a gente tem direito de entrar em contato com a produção artística mundial, desde a Grécia, ou desde os primórdios, desde das cavernas até agora. E o teatro é o que eu faço e que acho que consegui desenvolver, entre outras áreas, de uma maneira bastante particular, porque é a minha área, até por isso, acho que tem essa característica. O teatro é o lugar do outro, é o lugar onde a gente mostra o outro, é o lugar onde a gente mostra para o outro, onde a gente se transforma no outro para poder entender melhor as relações humanas. Eu acho que o teatro desde a sua origem, né, e evolui a partir desse conceito básico, que é apresentar a vida do homem na sociedade para nos servir como espelho, para que a gente possa
que a gente possa se aprimorar, para que a gente possa trabalhar no sentido do aprimoramento do espírito humano e das nossas relações e da nossa qualidade de vida, no sentido de poder viver com prazer, poder viver com plenitude, né? Então, para a gente conseguir isso, o teatro acontece no sentido em que ele revela coisas que a gente ainda não conhece de nós mesmos e dessas relações. Normalmente, o que me leva a aceitar fazer um texto, ou procurar um texto, ou achar esse texto que eu quero fazer, é aquele texto que me diz coisas que eu ainda não conheço e que me desafia a um entendimento daquele universo que me instiga, mas ao mesmo tempo eu não domino. Não no sentido de dominar, mas no sentido de aprofundar aquelas determinadas questões. Eu acho que o teatro serve para revolver um pouco aquilo que está estagnado e para que o vivo possa aparecer. O Sonho do Homem Ridículo surgiu numa época em que eu estava precisando fazer um balanço pessoal. Foi uma escolha bastante egoísta nesse sentido. Eu estava saindo da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, tinha feito todas as análises, os balanços, e era extremamente positivo, mas me interessava fazer um balanço subjetivo daquela minha experiência como administrador, que foi tão intensa, principalmente nos anos em que eu fui secretário, nos 2, 3 últimos anos. E o texto do Dostoiévski vem no sentido de questionar tudo isso mesmo. O Dostoiévski é um parceiro, é um pouco prepotente da minha parte, é um mestre, né, que apresenta a vida sem nenhum tipo de preconceito, né? Ele mostra os lados do indivíduo, tanto a bondade quase que divina, quanto a maldade mais demoníaca na mesma pessoa, e isso ele vai em saltos e envolve a gente, e você acaba podendo se entender por que tuas variações, por que os teus impulsos, quer dizer, ele ajuda a gente a se entender como homem, né? como ser humano. E o texto veio a calhar nesse sentido, esse foi o motivo da escolha. Mas normalmente o que me leva à escolha do repertório é colocar em questão, colocar em análise, né, questões que são pertinentes para o nosso cotidiano. A maior parte dos textos, você pode até estranhar, porque eles não são contemporâneos. Os textos são, muitos deles, a grande parte dos textos que eu tenho feito, são textos clássicos. Esse último não, né? Tanto esse que a gente vai fazer aqui, o Horácio, é um texto praticamente contemporâneo, no final do século passado, da última metade do século passado, e o Potestá também é um texto contemporâneo de 2007, né? 2007, 97, também do final do século passado. Agora, a maior parte são textos clássicos, mas textos clássicos ou gregos, ou renascentistas, ou românticos, ou realistas, mas que de alguma forma tem a preocupação estética muito linkada, né, com questões filosóficas, não simplesmente com a questão da beleza, mas com a questão de como o homem estuda a sua vida e as suas relações, né, e o sentido das coisas, né. Então, essa preocupação filosófica é um pouco que me leva, porque eu acho que nos recoloca como uma característica humana que, infelizmente, por exemplo, hoje a gente esqueceu nas escolas, esqueceu nos meios de comunicação, né, que é a questão do sentido da gente estar aqui, né, da gente estar vivendo e transformar esse nosso cotidiano numa coisa melhor. Eu acho que, de alguma forma, a sociedade humana evoluiu muito do tempo das cavernas para cá. A gente não tem que regenerar nada, renascer nada, porque eu acho que a gente está melhor agora. Por mais violenta que seja o mundo, por mais violenta que seja a guerra entre as nações, entre os homens, né? Por mais que bravo que seja essa coisa fundamentalista que a gente está vivendo aqui no Brasil hoje, de
de rejeição ao diferente, a pessoa que se coloca diferente dos outros, né? O que tem opções diferentes, daqueles que mandam. Nós estamos melhor, né? A gente já teve pior na ditadura, né? Então eu não acho que isso é uma... a regeneração me pressupõe recuperar alguma coisa que era boa e que foi perdida. Eu acho que a gente não teve nada para recuperar, não tem um padrão de saúde para eu curar ou para estabelecer. Pelo contrário, acho que o grande fascínio eu acho que da nossa história, da história da humanidade, é que ela tem um livro completamente aberto e que depende da gente viver melhor ou pior, né? Aí o único padrão que eu vejo é um pouco o estar bem, né? O estar bem com o outro, estar bem com o ambiente, estar bem com o que está. Isso me parece que que significa um progresso, que significa um avanço, mas não uma regeneração. Porque realmente eu não gostaria de voltar a nenhuma época passada da história do Brasil, por exemplo, né? Nem as ditaduras, que foi o século XX, muito menos ao século XIX, que a gente viveu sob a escravidão, né? Nada a recuperar, nada a regenerar, né? Quem quer regenerar, normalmente é aquele cara que teve bem no momento passado, né? Ou que ele de alguma forma quer manter aqueles privilégios. Então ele quer restaurar aquela ordem que passou para ele voltar a ter os seus poderes senhoriais, no caso do escravagista ou do autoritário, quer voltar à ditadura, como a gente hoje vê muito as pessoas falando aí pela rua. Isso me parece que são privilégios que uma pequena parte no caso do Brasil, do povo brasileiro, uma classe muito diminuta, menos de 1%, que se privilegia com isso, né? A ditadura, ela surge para defender determinados interesses de alguns privilégios de uma classe específica. No caso do Brasil, para defender interesses de uma classe que sequer era o Brasil, né? Um golpe engendrado por pessoas de fora do Brasil e que teve pegou as contradições internas aqui, elegeu alguns grupos como aliados, como os militares, como a burguesia brasileira, uma aristocracia que restava da aristocracia rural brasileira e que apoiaram fundamentalmente esses grupos. Mas quem apoiou mesmo foram grupos estrangeiros, grupos econômicos estrangeiros. E eu acho que é como hoje o que apoiam o fim hoje se fala muito em se terminar com um pouco de monopólio que se tem sobre o pré-sal, sobre a Petrobras, querem entregar. Então esse grupo, que tem interesses muito fortes, acaba tendo que bater de frente com interesses do povo brasileiro e cria um estado de exceção. Esse estado de exceção onde ninguém garante a liberdade de ninguém. Onde você vive um cotidiano praticamente com um toque de recolher. Onde você vai dormir e não sabe se vai acordar. Onde você começa a trabalhar numa peça, não sabe se ela vai ser estreada ou não. E às vezes quando ela estressa, você não sabe até quando pode ficar em cartaz, porque pode ir algum general e falar, ou algum policial, ou mulher do policial, ou parente do policial, que chega, não gostei, e a tua peça, toda a tua produção vai por água abaixo. São forças políticas que levaram a constituir a ditadura aqui, que não interessavam um Brasil emergente, um Brasil que progredisse. Por isso fizeram a reforma educacional que fizeram, onde até hoje, e nós vamos ficar mais alguns anos ainda, com um nível de escolaridade extremamente baixo, né? Houve uma revolução houve um golpe também na educação brasileira, onde se ampliou o número de pessoas dentro das escolas, mas onde se diminuiu a qualidade do ensino de uma maneira catastrófica, né?
A ditadura, eu era estudante na época e fui preso a primeira vez com 17 anos, né, como líder do Grêmio, e preso. A gente fala preso, mas não é preso, a gente foi sequestrado, porque a gente não tinha uma voz de prisão oficial, era simplesmente chegavam umas pessoas, te encapuçavam, te jogavam dentro de uma rural que não era identificada como da polícia e te levavam para o DOI-CODE. Na época nem DOI-CODE era a Operação Bandeirantes, que era financiada, por exemplo, por grupos empresariais, como Ultragás, como Folha, como uma série de outros, direta ou indiretamente, né? No folheto da minha última peça, do Protestado, e é verdade, quer dizer, dos 6 que tinham do grupo, do Arena, só lá do Arena tinha Boal, foi preso, exilado. A Dulce foi presa, a Hélio foi preso, Denis foi presa, eu fui preso. A Helene Guariba, nossa professora, foi morta. Essa é a questão da ditadura, né? Esse é o cotidiano da ditadura de quem, de alguma forma, procura manter o mínimo de liberdade, o mínimo de posição nível, né? Que não, necessariamente não é a favor e necessariamente seria contra ao estado de exceção que se implantava no país. Então, acho que quem fala da ditadura ou tem interesses, né, na coisa, ou tem ressentimentos brutais, né, que acha que a força bruta pode resolver questões que só podem ser resolvidas de outra maneira, pela relação, pela educação, pela arte, né? Então, o Ágora existe como Ágora, né? Existe desde de 99 para 2000. Mas já existia antes, começou a existir em 78, como Teatro do Bexiga, aquele espaço como espaço teatral. Em 99, eu e o Roberto Lage resolvemos desenvolver um projeto de teatro que fosse de estudo, de um teatro que a gente achava mais de acordo com os nossos anseios e com o momento que a gente estava vivendo. E aí resolvemos alugar aquele espaço que estava meio que estava fechado e começamos a fazer as nossas peças lá, cursos, montagens, e palestras, e conversas, e troca de ideias, e seminários, e mais cursos, e mais montagens, e isso foi se mantendo aí, mantendo de uma forma completamente precária, né? Grande parte dos aluguéis foram pagos por mim, pelo Lage, né? Pelos trabalhos que a gente fazia no próprio Ágora, às vezes, os cursos normalmente bancavam um pouco o trabalho, e pelo trabalho que o Lage fazia de diretor fora do Ágora e eu fazia como ator fora do Ágora, né? A televisão, você faz um trabalho na televisão, a gente banca uns 6 meses, né, da estrutura lá, e isso a gente vai tocando porque é o nosso prazer, é onde a gente quer aplicar o trabalho. É difícil, mas é fundamentalmente prazeroso, porque senão a gente não estaria ficando lá há 15 anos, a gente está lá porque gosta do que faz, né? Eu particularmente, dando cursos, fazendo o espetáculo que eu bem entender, não tenho que passar por diretor de marketing nenhum para pedir patrocínio, se vier patrocínio muito bem, se não vier também tudo bem, né? Aqui nós estamos fazendo o Horácio por um prêmio Emília Muniz, de fazer a periferia de São Paulo e de Porto Alegre, e isso nos alegra muito e a gente vai tocando o barco e vai fazendo, entendeu? Um pouco isso. Como sobreviver sem essas leis, eu votaria como sobreviver com essas leis, porque essas leis são a maior forma de censura que existe hoje. Para você ter um patrocinador que faça o que você bem entende, você tem que fazer o que o patrocinador quer. Então a pergunta é como sobreviver
com as leis de incentivo. Sem as leis, a gente faz o que bem entende na dimensão que a gente tem, né? Nós vamos criar uma estética própria, uma estética que não é cheia de rococó, nós vamos fazer comédia quando a gente achar que tem que fazer comédia, nós vamos fazer drama quando tem que fazer drama, e fazer tragédia quando a gente acha que tem que fazer tragédia, porque nós somos os artistas, não é o mercado que é artista. O mercado é um anti-artista, crucifica o nosso trabalho. Então a pergunta seria melhor se for como sobreviver com as leis, porque as leis, elas acabam com essa estrutura de financiamento de cultura que a gente tem no país, porque eles acabam estrangulando qualquer projeto artístico de mais longo prazo. Felizmente, em São Paulo, a gente tem leis diferentes. O teatro é uma arte mais difícil de exportar, né? Mas a gente tem muito pouca ação. Realmente, você tem razão, de políticas governamentais aí que divulguem a cultura brasileira de uma forma mais ampla. Acho que a cultura brasileira está fica muito restrita ao próprio país. A gente exporta samba, a gente exporta futebol, a gente exporta uma série de coisas que são importantes. Eu não acho que não são importantes, não. Mas não existe uma política direcionada para se exportar a cultura e que a cultura pudesse estar, de alguma forma, abrindo portas do Brasil para as outras áreas, né? Eu não vejo que se pensa isso de uma forma muito séria no país, não me parece. Mesmo as nossas participações nas feiras dos livros e tudo mais são coisas muito pontuais. Nós não temos nenhum instituto, por exemplo, nenhum Instituto Machado de Assis, né? Não tem Instituto Camões, não tem Instituto Cervantes, não tem Instituto Goethe, quer dizer, que poderia estar, de alguma forma, divulgando a nossa arte aí para fora. E isso tem que ser feito com muita delicadeza e com muitos recursos, coisa que hoje o Brasil está, necessariamente, eu não sei se, me parece que não é prioridade de nenhum dos governos da República atacar esse sentido aí, né, de ver a cultura brasileira sendo expandida aí para fora do país. Por outro lado, você tem razão, nós acabamos com a nossa indústria fonográfica, acabamos com a nossa indústria cinematográfica, acabamos mesmo a editorial sofre pra caramba, entendeu? Porque eu acho que nós não estamos, o artista está sendo, eu acho, né? O criador, o artista está num segundo plano nessa cadeia toda, né? Acho que o cara não consegue perceber a importância de ter um artista registrando e transformando a nossa realidade em arte, né? Seja ela nas artes plásticas, na música, no cinema, no teatro, na literatura, onde for. E a gente tem experiências próximas que têm desenvolvido isso, né? A Argentina, por exemplo, desenvolve um cinema anti-cinema americano, mas que você percebe o povo argentino e se interessa por aquele povo e se diverte com aquelas mazelas a cada filme que você vai ver. E rejeitando completamente o sentido hollywoodiano. Nós, nessa área, patrocinados principalmente pela Globo Filmes e portanto pela Rede Globo, temos o modelo daquela comédia idiota americana que é reproduzida ad eternum, né? Que não chega a ser uma chanchada, não tem essa autenticidade, mas é uma reprodução das comédias imbecis que a gente vê nas sessões da tarde, né? E muito pouco mesmo de Brasil, muito pouco das nossas mazelas, da gente se divertir, se identificar, para poder melhorar, para poder crescer com isso.
É uma profissão legal, antes de mais nada, né? Eu gosto muito da minha profissão. E é uma profissão que parte de uma característica humana. Não precisa ser especial para ser ator. Todos nós somos, todos nós representamos em algum momento da vida, algum momento do dia, algum momento da hora, entendeu? Você acaba lançando mão de uma representação para se comunicar com o outro, né? Portanto, atuar é tão... Uma criança, para aprender as coisas do mundo, ela dramatiza, ela faz a brincadeira de papai e mamãe, faz a brincadeira de médico, faz a brincadeira de o que ela está o que ela precisa, ela cria um jogo de representação para poder se entender naquela relação, né? Então é uma coisa que faz parte do ser humano, todos nós somos atores, e isso não podemos dizer que não é uma mentira. Agora, o artista, o ator profissional é outra coisa, né? Eu acho que se ele perder essa característica humana, ele vira uma porcaria de um ator. Mas essa característica não basta. Ele vai ter que se desenvolver tecnicamente, ele vai ter que se desenvolver, vai ter que se aprimorar espiritualmente, vai ter que se aprimorar cada vez mais para poder traduzir o ser humano no palco. Isso não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que se tira de letra, o que o talento resolve, né? Esse talento que todos nós temos. Aí é necessário vocação, aí é necessário estudo, aí é necessário saber o que é da vida, né? Uma coisa é você usar o seu talento, e é nato, para se impor frente aos seus amigos, frente à sua comunidade. E é gostoso, né, ser aplaudido, é uma coisa que faz bem pra gente, né? Mas isso acaba na primeira apresentação, porque os amigos deixam de vir, né? No momento seguinte você já vai ter que implorar para ele vir assistir, né? Para te prestigiar, né? Como eles falam. Se você não tiver, além desse caráter social, né? De festa, também um caráter filosófico, um caráter que faz fazer com que aquilo que você faça passe a ser importante para quem está vendo, né? E para isso acontecer precisa estudo. Precisa estudo. Não digo que precisa escola, mas precisa estudo. Hoje a gente tem muitas escolas, né? Eu não me formei em escola, eu me formei no Arena, fazendo os cursos do Arena, né? E depois fiz muitos cursos e estudo muito. Até hoje eu estudo muito porque gosto muito de estudar. E eu acho que o ator, e nenhum artista vai para frente se deixa o estudo de lado em algum momento. Então, um estudo não só teórico, de você estar se aprofundando sobre o tema que você está trabalhando, mas o estudo técnico mesmo, voz, corpo, colocação vocal, canto, toda a dicção, é uma coisa permanente que você vai se desenvolvendo, porque o teu corpo vai mudando e você precisa achar onde a voz vai ressoar, vai ressonar, onde você vai reverberar o som e tudo mais. E isso precisa de estudo. Se você não tiver esse prazer, desista. Nem comece, né? Se você acha que vai fazer, você pode se dar super bem num stand-up aqui, numa brincadeira ali, num chororô aqui, entendeu? Isso acaba agradando, mas teatro, ator, aí de uma forma mais artística, né? É preciso muito estudo, muito estudo. Não é um estudo fácil, porque você não atinge seus objetivos no primeiro momento, você tem que estudar peças. Se você vai fazer artisticamente, eu chego a ter peças, essa última eu trabalhei 1 ano e meio, 2 anos, né? Para chegar no momento em que eu achar isso aqui agora nós podemos apresentar, né? Tem outras peças profissionais, né? Que você lança a mão de tudo que você já sabe, então você ensaia 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, mas é truque, né? Aquilo você não está criando mais nada de tão novo, né? Ele
ele narra para que a gente possa conversar sobre narra um fato passado, para que a gente possa, de alguma forma, discutir um fato presente, um fato cotidiano. É quase como ele até cita, às vezes, um exemplo de, às vezes, quando você narra uma fábula para uma criança, você está querendo ensinar a ela alguma coisa, né? Preste atenção nesse tipo, a fábula do garoto que ficava gritando socorro, né? Essas coisas Da tempestade? Do lobo? Da tempestade. Do lobo, Então são fábulas que a criança aprende ao ouvir aquela história a partir de um exemplo daquela fábula. Isso é completamente tosco do ponto de vista do teatro, é muito simples. Mas essa atitude é um pouco a que o ator deve ter ao estudar o seu texto. Ele deve estar, de alguma forma, pensando no seu contemporâneo, no seu mundo, ao estudar o mundo da fábula que ele está apresentando. Então, a questão do narrativo evita uma identificação a priorística de personagens e busca uma identificação ao tema que a gente está conversando. Eu não me identifico necessariamente com o Rei Lear, com o ator que faz o Rei Lear, mas ao me identificar com ele, eu teria que estar me identificando com o tema que ele está trabalhando. Eu vou, ao expor o Macbeth, é claro que o ator, todo o elenco tem que gerar alguma aderência com a plateia, né? Mas o que importa é por que eu estou montando o Macbeth hoje, eu estou querendo dizer o que com isso, né? Falar o que a respeito disso. Então é um pouco essa atitude narrativa vem de eu não estar falando na primeira pessoa, mas estar falando na terceira pessoa. De alguma maneira, quando eu falo na primeira pessoa, eu estou citando aquela pessoa que eu estou colocando, né? Então é uma atitude mais do que uma técnica, né? Que a gente procura desenvolver lá no Ágora, né? Acho que fica claro isso nas peças que a gente faz, né? Textos que são narrativos, como, por exemplo, o Sonho do Homem Ridículo, ou o próprio Horácio, é uma narração, né? Que volta e meia tem uma identificação, mas tem um tema lá que está latejando e que essa identificação serve à discussão dessas características humanas que a gente está expondo e que acha que tem a ver com quem está indo na plateia. Eu acho que tem, porque é a peça que a gente faz mais sucesso lá, né? Agora, mesmo a outra que tem uma características mais dramáticas, como o Potestá, ele é construído de uma forma narrativa. O personagem fica sempre na minha frente, nunca dentro de mim, né? Ele sempre está sendo exposto e não introjetado, né? Não sei que é um pouco complicado falando teoricamente, talvez seja um pouco mais complicado executar, mas acho que tem funcionado muito a fruição da plateia que vê isso com uma coisa positiva. E assim, Celso Frateschi nos premia com sua experiência e ensinamentos. Gostou? Então fica o convite para o próximo. Teatralize-se!